Ué, tá dizendo que tá gravando, mas não. Agora sim. Tá aparecendo material para vocês? Um slide azul? Sim. Beleza. Então vamos em frente. Na última aula, a gente trabalhou com programação e aquisição. Falando então da questão de compras e tudo mais, né? E fazendo a compra, o produto começa a chegar, a gente precisa se preocupar com a questão do armazenamento. Então, hoje a gente vai trabalhar com a questão do armazenamento e a aula que vem a gente vai para a distribuição, que é a última etapa dentro da assistência farmacêutica, até que o produto, então, o medicamento seja prescrito e dispensado lá na unidade de saúde, no hospital, ou, né, uma clínica, onde quer que seja que esse produto esteja. Então, hoje a gente fala do armazenamento, e semana que vem a gente fala da distribuição. O que a gente chama de armazenamento? Então, armazenamento não é simplesmente pegar o produto e colocar lá numa prateleira e acabou. Armazenamento é mais do que isso. Então, quando a gente fala aqui na questão do armazenamento dentro do ciclo da assistência farmacêutica, a gente está falando de várias etapas, vários procedimentos que têm que ser realizados de maneira bastante técnica quando forem procedimentos técnicos e de maneira administrativa bem correta quando são procedimentos administrativos. E quais são, então, essas etapas, né, esses procedimentos? O primeiro deles é o recebimento dos medicamentos. O recebimento dos medicamentos não é simplesmente tirar do caminhão e colocar dentro da farmácia ou da central de abastecimento, né, a área de armazenamento maior, um, um galpão maior e tudo mais. O recebimento está ligado com a questão de receber, sim, mas fazer todo um processo de conferência da documentação, né, dos materiais que estão chegando e fazendo uma relação, né, fazendo uma comparação do que está escrito na documentação que chegou com aquilo que você está recebendo dentro da tua área de armazenamento. Então, eu vou pegar a nota fiscal que veio e vou avaliar. Na nota fiscal diz que está vindo tantas unidades de tal produto. Eu vou lá e vou verificar se está vindo isso mesmo. E assim por diante. Outra coisa que está dentro dessa área é a questão não só da comparação do que está escrito com o que está vindo, mas também a verificação da qualidade do produto. Então, eu vou verificar se o produto está vindo com boas características. Então, eu faço um certo controle de qualidade. Eu vou olhar as embalagens, se elas não estão amassadas, se elas não têm produto quebrado, se não tem produto molhado, de repente pode ter por algum motivo molhado, se não tem produto falsificado, vou olhar prazo de validade, vou olhar lote, tudo certinho, verificação de registro do produto. Então, é um certo controle de qualidade que a gente faz, e a gente faz esse controle de qualidade em 3 momentos. No momento do recebimento, né, então, quando eu recebo, nesse momento eu vou fazer esse controle de qualidade. Esporadicamente, lá dentro do meu estoque, eu vou pegar produtos de forma aleatória e vou fazer uma avaliação também, esse mesmo controle de qualidade, verificando se o produto não está com algum problema físico ou se de repente como é que está a situação dele em relação à validade e tudo mais. E na hora de passar o produto para frente, né, fazer o processo de distribuição, eu vou fazer de novo esse controle de qualidade. Então, o recebimento de medicamentos já envolve um monte de coisas que a gente deve fazer. Então, não é
o armazenamento não é só pegar e guardar. O receber já traz um monte de atividades. Estocagem ou guarda é outro procedimento, né? Arrumação do material em certa área definida de forma organizada para maior aproveitamento do espaço possível e dentro de parâmetros que permitam segurança e rapidez. Aqui sim é a questão da guarda, de colocar o produto, né? Eu recebi o produto, vou colocar o produto na área de armazenamento correta, na área de armazenamento adequada para ele. E o que é essa área de armazenamento correta para o medicamento? Então, verificar se o medicamento ele se inclui em alguma das diferentes classes de medicamentos que a gente tem que ter atenção especial. Então, verificar se o medicamento é controlado, se ele for controlado, eu preciso ter uma área de armazenamento específica para ele. Se ele for produto que exige baixa temperatura, eu vou ter que colocar em equipamentos que mantenham ele dentro dessa baixa temperatura. Se ele for um produto explosivo, eu tenho que colocar ele numa área exclusiva para produtos explosivos. Se ele for um produto radioativo, eu vou ter que colocar ele dentro de uma área exclusiva para produtos radioativos. Então, essas questões eu preciso verificar, né, em relação a cada produto e colocar ele, então, dentro da sua área específica. Ele não tem nenhum tipo de requisito especial. Então, a gente coloca ele dentro de uma área geral de armazenamento, né, com controle de temperatura, umidade e ventilação. E, geralmente, a gente organiza dentro de uma ordem que já está pré-estabelecida. Geralmente, se organiza de forma na organização de letra, né, de A a Z. Mas isso não é uma regra. Tem locais que preferem organizar de uma outra forma. A grande questão tá organizado e já foi estabelecido que é para ser organizado nessa separação de A a Z, então sempre fazer dessa forma, né, e respeitar isso. Não, em um determinado hospital fazem a organização de acordo com o grupo, né, farmacológico. Então, coloca lá uma prateleira só para antibióticos, uma prateleira só para anti-inflamatórios, outra só para, sei lá, qualquer outra coisa. Mas então respeita-se sempre isso. A grande questão é respeitar a forma como ficou estabelecida. Que mais? Outro procedimento importante. Segurança. Segurança, então, capacidade de manter o material sob cuidados contra danos físicos, furtos e roubos. Então, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de segurança contra terceiros, né, que podem de repente furtar e roubar, e a gente tem que ter essa segurança bem estabelecida, porque dentro de uma área de armazenamento pode ter produtos que valem aí uma pequena fortuna, né? Mas a segurança também do próprio funcionário. Quem trabalha ali dentro tem que ficar seguro, né, em relação aos possíveis danos que ele pode sofrer. Então, ele tem que estar bem paramentado, tem que estar bem protegido, e a forma como a gente armazena também tem que ser levada em consideração para evitar qualquer tipo de acidente. Então, por exemplo, tem locais que guardam, independente da forma como os produtos são armazenados, se é por ordem alfabética, se é por grupo farmacológico, tem locais que armazenam os produtos líquidos, né? Então, os frascos de xarope, outras coisas, os soros, tudo mais, nas prateleiras mais baixas, para evitar que de repente algum produto possa cair e machucar alguém, que são produtos mais pesados, né? Então, essa segurança está ligada com, sim, desvios e roubos, né? Mas está ligada também com a própria proteção dos trabalhadores que estão ali dentro da área de armazenamento. Outro procedimento importante é a conservação, né? Manter as características de cada um dos produtos durante todo o período que ele está armazenado ali sob nossa responsabilidade. Então,
se eu recebo um produto com certo grau de qualidade, eu tenho que, na hora de colocar ele para ser distribuído, né, com a mesma qualidade. Então, eu vou me utilizar de todas as técnicas e os procedimentos possíveis para conservar esses produtos dentro da melhor qualidade que eu possa assegurar. Então, vou fazer avaliações periódicas da temperatura do ambiente, da temperatura das geladeiras, vou verificar a questão da ventilação, vou verificar a questão da umidade no ambiente, vou verificar a incidência de radiação, como que está acontecendo. Então, eu preciso conservar esses produtos para que eles saiam com a mesma qualidade que eles entraram. Outro procedimento importante dentro da área de armazenamento é o controle de estoque. Então, monitorar, né, toda a movimentação que está acontecendo ali, tudo que está entrando, tudo que está saindo, tudo que está sendo retirado por algum motivo, ou por perda de validade, ou porque o produto a Anvisa mandou retirar, alguma coisa assim do gênero, a gente tem que ter um controle bastante rígido desse estoque, para que a gente, então, primeiro, né, saiba se de repente alguma coisa está acontecendo, a nossa segurança não está sendo efetiva, ou também até a questão de, na hora de prever, fazer uma nova compra, como a gente viu anteriormente, a gente ter dados suficientes para dizer, eu tenho tanto de determinado medicamento, então, para colocar meu estoque em normalidade, eu vou precisar comprar tanto. E assim fazer uma programação de compra. E a entrega, né? Essa entrega, ela pode ser bastante variada, né? Já vou explicar por quê. Mas tem que ser de acordo com o que é solicitado e com as necessidades de quem solicita, né? Levando em consideração, então, que o transporte da nossa área de armazenamento até o local onde esse produto vai ser recebido e utilizado, a gente tem que ter um controle bastante grande também da qualidade, né? Então, pensando na questão de temperatura, né? Qual que é a melhor forma de transporte até o local e tudo mais. Aqui é muito variável, porque se a gente for falar, por exemplo, de um hospital, né? A gente está falando, um hospital particular, a gente está falando muitas vezes de uma entrega que acontece, né, dentro do próprio hospital. Então, é sair da área de armazenamento e ir para os locais onde ele vai ser utilizado, para as enfermarias, para os ambulatórios e tudo mais. Às vezes, quando a gente fala do serviço público, a gente está falando de algo um pouquinho diferente. A gente pode estar falando de uma área de armazenamento que concentra, por exemplo, todos os medicamentos para serem distribuídos dentro de uma cidade, e essa área de armazenamento, então, às vezes está longe do local. Vamos dar um exemplo. Aqui a gente tem a área de armazenamento do município, é ali do lado do cemitério Jardim da Saudade. Então, é um local bastante grande que se armazena todos os medicamentos e distribui para as unidades básicas de saúde e para os hospitais municipais. Muito bem. Um dos hospitais municipais está ali próximo, que é o Hospital do Idoso Zilda Arnes, né? Mas precisa se transportar, já não é no mesmo local físico, né? Então, o local físico de entrega não é longe, mas é fora do mesmo ambiente. Então, é necessário que o transporte seja feito de veículo. Esse veículo, então, ele tem que manter as características de temperatura, de umidade, tudo certinho, até a chegada lá na farmácia do hospital. Lá na farmácia eles vão receber e vão fazer o processo de conservação também. Então, é muito variável isso. Às vezes é só o transporte dentro do hospital mesmo, né, da área de armazenamento lá para a unidade que vai receber, é uma enfermaria, e pode ser
de uma área de armazenamento para um hospital que vai, então, depois distribuir o seu produto. Então, é muito variável essa questão da entrega, mas a questão dos cuidados tem que ser a mesma para qualquer formato. Objetivos do armazenamento. Então, os principais objetivos do armazenamento vão ser, né, como a gente já falou, manter a qualidade do produto. Então, nós como farmacêuticos, temos que garantir que aqueles produtos entraram com uma certa qualidade e vão sair com a mesma qualidade. A gente não pode simplesmente, né, entregar menos do que a gente recebeu. Então, é um objetivo que a gente garanta essa qualidade. Então, a gente vai se utilizar de várias condições, várias situações para que a gente mantenha essa qualidade. Outro objetivo é ter um controle de estoque eficaz. A gente precisa de informações bem precisas de quantidade de produto, falta de produto, para que a gente possa fazer um processo de aquisição adequado, para a gente conseguir manter a linearidade do estoque, não ter aquelas quebras de estoque por algum motivo. Então, quando a gente tem um controle de estoque eficaz, a gente consegue fazer uma boa programação de compra, fazer uma boa compra e manter o estoque sempre naquela linearidade, que é a garantia da disponibilidade dos produtos em todos os locais de atendimento, né? Se eu tenho produto dentro do meu estoque, eu vou garantir que o meu usuário tenha esse medicamento lá na frente. A hora que ele precisar utilizar, ele vai ter, porque eu estou fazendo todo um processo de controle adequado do meu estoque. Além desses objetivos que são os principais, a gente tem outros que não são menos importantes, eles são bastante importantes também. Então, quais são eles? Receber materiais de acordo com as especificações determinadas nos processos de programação e aquisição. Então, por isso que é muito importante quando a gente recebe os produtos, né, depois de um processo de compra, a gente fazer todo aquela verificação. Então, olhar o que está escrito. Na verdade, a gente tem que comparar 3 coisas. Quando eu faço uma compra, eu tenho, então, uma solicitação de compra, um documento que eu me baseei para fazer essa compra. Essa solicitação de compra vai descrever o produto que eu quero. Então, eu quero paracetamol, 750 miligramas, na forma de drágeas, embalagem com cada blister com 4 drágeas, que esteja com prazo de validade de pelo menos 6 meses, e assim por diante. Eu vou descrevendo as características daquele produto que eu quero. Quando eu recebo esse produto, lá na minha área de armazenamento, eu vou pegar esse documento que faz essa descrição detalhada do meu produto, vou comparar com o que está escrito na nota fiscal, para ver se é a mesma descrição do que eu pedi, e vou comparar com o produto. Então, eu faço uma checagem tripla aí, com o que eu pedi, né, com o que está na nota fiscal e o que está fisicamente ali na minha frente. Então, para eu ter certeza de que o produto que foi pedido é aquele que está ali, eu faço essa tripla checagem. Porque às vezes pode ser que o produto que veio seja diferente daquilo que eu quero, e se eu não tenho aquela lista, né, do que eu solicitei para fazer a comparação, eu vou comparar o quê? O que veio com o que está ali na minha frente. Ele pode não ser aquilo que eu pedi, mas se eu for comparar, o que está descrito na nota fiscal bate com o que eu estou recebendo ali. E se eu não sei o que estava sendo pedido, eu posso aceitar, né, um produto que não era o produto que a gente pediu. Quando eu faço isso, né, e de repente eu recebo um produto errado no sistema particular, eu simplesmente devolvo. Então eu tenho essa possibilidade. Porém, quando eu estou falando do sistema público, se eu recebo um produto errado, assino, né, um termo de recebimento que é aquele produto que eu estou recebendo é o produto que eu queria, e depois eu percebo que ele estava errado,
eu já não tenho mais condições de devolver. E eu vou ter que ficar com aquele produto. Às vezes um produto que não tem serventia nenhuma para o hospital que ele foi comprado, e aquele produto fica lá, às vezes, até o prazo de validade vencer e a gente poder descartar. Então, tem que fazer essa checagem tripla, né? O documento, né, da minha solicitação com a nota fiscal, com o produto que está ali. Tem que bater nos três. Aí eu tenho certeza que eu estou recebendo o produto certo. Muito bem. Esse é um objetivo, né, para que eu tenha realmente o produto certo e eu não tenha problemas com isso. Guardar os produtos dentro das condições recomendadas, respeitadas as especificidades. Se é termolábil, se é fotossensível, se é inflamável, né, eu tenho que guardar no lugar correto. Localizar de forma pronta, ágil e inequívoca. Então, quando eu tenho os produtos do meu estoque e eu sei que eles estão separados por ordem alfabética, é super fácil, eu vou lá na letra do meu produto e começo a procurar e rapidamente eu encontro. É isso que a gente quer, localizar de forma super rápida, né, sem nenhum tipo de dificuldade para encontrar esse produto. Então, o armazenamento tem esse objetivo, melhorar a nossa, dar agilidade para a gente, né? Assegurar os produtos e os valores patrimoniais inerentes, protegendo-o contra os desvios e perdas. Então, quando a gente armazena esses produtos todos num lugar só, a gente tem um controle maior sobre eles e a gente, então, acaba assegurando que esses produtos não vão ser desviados, né? E quando a gente faz um controle correto, a gente também sabe que esses produtos não vão se perder por prazo de validade vencido. Outro objetivo, preservar a qualidade dos produtos. Então, a gente faz de tudo para que aquele ambiente, né, ajude a preservar a qualidade dos produtos. É isso que a gente quer. Qualidade que chegou, a mesma que vai sair. E entregar de forma a garantir a disponibilidade adequada e oportuna nas unidades usuárias. Então, o processo de entrega também é bastante importante. Depende da gente, né, dentro da área de armazenamento, e depende de quem vai também transportar esse produto até aonde vai ser utilizado. Então, não adianta nada a gente fazer tudo certinho, né, preservar a qualidade do produto ali dentro, entregar para quem vai fazer o transporte até uma unidade usuária, por exemplo, digamos que fosse aquela área de armazenamento do município, né, e entregar lá no Hospital Zilda Arnes e quem fosse fazer o transporte, transportar de qualquer jeito, né, não levando em consideração temperatura de armazenamento, não levando em consideração umidade, nada disso. Então, a gente tem que garantir, na verdade, que chegue até a unidade usuária com a mesma qualidade. Então, é nossa responsabilidade também fazer quem vai fazer o transporte e só liberar esse produto para quem vai transportar da melhor forma possível. Então, para falar de estabilidade de medicamento, né, a gente vai trabalhar aí com três parâmetros que são bastante importantes para a gente manter a estabilidade do medicamento e manter a qualidade deles. O primeiro deles, então, tá ligado à temperatura. Então, a gente precisa, de uma forma geral, né, e eu digo de uma forma geral porque existem sempre as exceções, armazenar os produtos dentro de uma área, né, que tem uma temperatura ambiente em torno de 25 graus, né, que tem uma variação que pode ser aceita, que é uma variação que vai de 15 até 30 graus. Então, os produtos, de uma forma geral, a maior parte deles aceita essa temperatura, né, e essa faixa de temperatura, na verdade, 15 a 30 graus, com tranquilidade. Geralmente não sofrem com essa temperatura, eles são estáveis. A gente tem sempre que lembrar que produtos que ficam expostos a temperaturas mais altas, eles acabam sofrendo, né, uma aceleração das reações químicas e também
biológicas, né, e eles acabam, então, ficando expostos e perdendo a sua qualidade exatamente porque acabam, pelo fato de acelerar as reações químicas, que normalmente acontecem, eles vão acabar perdendo o prazo de validade antes do prazo que está estabelecido ali na embalagem. Então, esse é o grande problema, a gente deixar exposto por muito tempo e ele acelerar essas reações e, de repente, eu estou com um produto que está lá com prazo de validade dentro dos limites, porém, o que está ali dentro já perdeu a sua validade porque já perdeu a, as suas características. E é importante que a gente mantenha esses produtos em locais ventilados, né? Então, não adianta eu manter a temperatura em torno de 25 graus, se eu não tenho circulação de ar. A circulação de ar, ela precisa ocorrer em todo o ambiente para que todo o ambiente fique com a temperatura de 25 graus. Por exemplo, numa área de armazenamento super grande, um desses barracões que a gente tem, não são nem são estantes, sei lá o nome daquilo, super altas, né? Que muitas vezes você precisa de aquelas empilhadeiras para colocar os produtos nas partes superiores. O que pode acontecer? Eu estou lendo a temperatura do ambiente ali na minha altura, né? Então, eu posso estar no barracão aí que tem 15 metros de altura e eu tenho 1,80 m, eu estou lendo a temperatura ali naquele local. O grande problema é que se eu não tenho uma ventilação correta, a tendência é que o ar mais quente vá subindo e vá se acumulando lá na parte de cima, né? Então, de repente, eu estou lendo ali embaixo, tá? Na minha altura está 25 graus, mas a temperatura lá em cima, lá perto do teto do barracão, está já a 40 graus, né? Então, para evitar isso, a gente precisa que o local seja ventilado e tenha circulação de ar constante para que a gente tenha, então, a certeza de que se eu verificar a temperatura próxima do chão, vai estar 25 graus, e se eu verificar a temperatura lá no meio do barracão, vai estar 25 graus, e se eu verificar lá perto do teto, vai estar 25 graus. Certo? Então, a ventilação é muito importante por isso. Falando em temperatura, na Farmacopeia Brasileira, quarta edição, a gente tem aqui uma descrição de faixas de temperatura conforme o local onde o produto está sendo armazenado. Então, quando a gente vê, né, ou sabe que um produto tem que ser armazenado em congelador, a gente sabe que a temperatura tem que estar entre menos 20 graus e 0 graus. Em refrigerador, 2 a 8 graus. Quando vem descrito que é para manter num local fresco, é numa temperatura entre 8 e 15 graus. Temperatura ambiente, 15 a 30 graus. Às vezes a gente vê nos medicamentos que não se deve manter o produto num local quente. O que é um local quente? Um local que está de 30 a 40 graus. Outras vezes a gente vê não expor esse produto a calor excessivo. Isso quer dizer o quê? Temperatura acima de 40 graus. Então é sempre bom vocês terem essa tabelinha para saber as faixas de temperatura que corresponde a cada uma dessas descrições, certo? Então, temperatura ambiente é bastante importante para a gente, 15 a 30 graus. Quando se fala em local fresco, a gente já tem aí uma faixa de temperatura mais baixa, né? Então, de repente, alguns produtos a gente vai ter que procurar um local que não é nem o refrigerador, e também não é o ambiente normal para conseguir manter esses produtos dentro dessa faixa de temperatura. Luminosidade é importante? Principalmente quando a gente fala de luminosidade vinda do sol, né? Radiação solar, ela é uma das que mais aceleram reações que podem fazer com que os produtos acabem aumentando as suas reações também e perdendo o prazo de validade mais cedo. Então, existem produtos que eles acabam se degradando muito rápido quando são expostos à luminosidade, principalmente luminosidade solar.
são os chamados produtos fotossensíveis. Mas isso quer dizer que esses produtos, se eles ficarem expostos à luz elétrica, eles não vão sofrer? Não, eles vão sofrer também. E da mesma forma, dependendo do tipo de luz, a gente vai ter uma velocidade de reação diferente. Então, luz elétrica, aquelas lâmpadas com resistência, aquelas lâmpadas bem antigas, elas aceleram as reações muito mais rápido do que uma luz branca, por exemplo. Mas isso não quer dizer que a luz branca, aquela luz, esqueci o nome daquelas, fluorescente, ela também acelera a reação química. A luz de LED também, só que numa velocidade muito menor. Então, dependendo do tipo de iluminação que a gente tem, a gente pode ter reações mais rápidas ou não, mas sempre vai ter reação. Para isso, de qualquer forma, a gente deve, então, se utilizar de alguma forma de proteger esses produtos. Então, vocês já devem ter visto vários produtos que são colocados em frascos escuros, aqueles frascos castanho escuros, né, âmbar, ou que são envoltos em papel alumínio. Por quê? Exatamente por isso. Para proteger o produto que está ali dentro da incidência de radiação. Comprimidos, muitas vezes que eles são embalados em duas faixas de papel alumínio. Eles são sensíveis, provavelmente por isso que eles são embalados com duas faixas de papel alumínio. Tem a maior parte dos comprimidos, por exemplo, eles vêm com uma faixinha de alumínio e aquele plástico transparente por cima, para a gente poder ver o comprimido que está ali dentro, né? Esses não têm problema com iluminação, mas aqueles que vêm embalados, então, em duas faixinhas de alumínio é porque ou é questão de luminosidade ou é questão de umidade, que pode alterar o produto, ok? Então a gente tem sempre que prestar atenção nisso. Se de repente tiver um local específico, escuro, que possa utilizar para armazenar esses produtos, melhor ainda. E a ventilação, como eu comentei, né, ela vai ajudar bastante a manter a temperatura em qualquer lugar da área de armazenamento, em qualquer lugar do ambiente, dentro da mesma faixa de temperatura, para a gente evitar, então, a gente ter pontos diferentes com temperaturas diferentes. E eu tinha falado da umidade, né? A umidade, a gente tem que lembrar que onde tem água, sempre tem reações mais rápidas dos produtos. Então, as reações químicas acontecem com mais facilidade frente à água, né? Então, um produto que está úmido, ele vai se degradar mais rapidamente. Biologicamente falando também, né? Onde tem água, a gente tem mais facilidade de crescimento de bactérias e fungos, etc. E a gente tem as alterações físicas que estão ligadas com a umidade também, né? Por exemplo, amolecimento de cápsula. De repente você deixa uma cápsula num local úmido, quando você vê, aquela cápsula absorveu um monte de água e ela amoleceu, às vezes ela está se abrindo sozinha. Então a gente tem que evitar essas variações bastante grandes aí de luminosidade, temperatura, umidade, para a gente preservar bem os produtos. Falando ainda em umidade, então, medicamento que está dentro de área úmida, a gente vai ter aí várias alterações que podem trazer transtornos além da questão das reações químicas e da questão microbiológica, a gente vai ter aí outros problemas, alteração de consistência, de sabor, de odor, produtos podem ficar turvo, os comprimidos podem desintegrar mais rapidamente e acabar não fazendo efeito como deveriam ser, etc. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Se a gente puder, então, guardar esses produtos dentro de recipientes, né, ou locais
onde a gente possa colocar aquelas substâncias dessecantes, melhor ainda. Então, de repente, eu tenho lá um armário que não permite a entrada de umidade. Para garantir, eu coloco, então, substâncias dessecantes ali no meio para que qualquer umidade que possa aparecer, né, possa, então, esses dessecantes absorver essa umidade e não permitir que eles ataquem os medicamentos. E a gente tem que fazer o controle da umidade, não se deve passar 70% o grau de umidade do ambiente, né? E caso isso venha acontecer, a gente tem que tomar as medidas cabíveis, de alguma forma diminuir essa umidade, seja com desumidificador, seja com processos de ventilação, mas tem que baixar isso para uma faixa de 70%. A gente se utiliza de higrômetros, hoje a gente tem os termohigrômetros que dão a temperatura e a umidade já ao mesmo tempo, e fazer essas medições de forma frequente para evitar que a umidade venha a atracar os produtos. 70% parece bastante, né? Mas é uma faixa de umidade que não traz problemas para os medicamentos. Falando um pouquinho da central de abastecimento ou área de armazenamento, né? Central de armazenamento, seja lá como se chame essa área onde a gente vai fazer o armazenamento dos medicamentos, a gente tem que, né, seguir um fluxo ligado à questão de como se organizar isso e como estruturar isso para que todos os processos que acontecem ali dentro ocorram de forma correta. Então, a central de abastecimento farmacêutico ela tem que ser dividida em algumas áreas, né, separadas, de forma que todo o processo aconteça de forma correta. Então, como a gente vai receber, estocar e expedir ou passar para frente esses produtos, a gente tem que ter mais ou menos um fluxo que, né, siga numa linha reta, né? Eu recebo, então geralmente o que acontece? Deixa eu até fazer um desenho aqui. De uma forma bem simples, se eu tivesse aqui um barracão, né, olhando de cima, eu iria dividir esse barracão em algum formato que eu recebesse, digamos, os meus produtos desse lado, né? E eu distribuísse esses produtos do outro lado. É isso que acontece. Para evitar de a gente ter cruzamento de produto que está chegando com produto que está saindo e tudo mais. Então, basicamente, eu recebo desse lado, então eu teria aqui inicialmente uma área de recebimento de material, né? Aqui no meio seria uma área que eu faria o armazenamento dos produtos, né? Então, recebo, venho, mando para cá, armazeno, né? E a hora que pedirem, eu vou lá e faço a expedição, mando para fora. Então, tiro lá da área de armazenamento e mando lá para uma área onde vai ser separado, vai ser documentado isso para que ele possa ser mandado para frente. Aí, dentro dessa área de armazenamento, como eu já comentei, a gente tem lá que ter, então, uma área específica para produto que precisa de geladeira, uma área que precisa lá para produto radioativo, uma outra área para produto explosivo, uma outra área para produto controlado e uma outra área para produto geral que não tem nenhuma dessas características. Então, basicamente é isso. A gente tem uma área de recebimento. Nessa área de recebimento, a gente vai ter uma área dentro dela que a gente chama de quarentena, que é o produto fica ali, né?
até ele ser analisado, tudo certinho e ser liberado. Foi liberado, vai lá para a área de armazenamento. Aí eu já guardo lá na área geral, ou se ele for controlado aqui, se ele for explosivo aqui, se ele for radioativo aqui, se for geladeira aqui, né? Preciso ter um local para produto vencido, produto que está separado porque foi mandado retirar do mercado, qualquer coisa assim do gênero, né? Até saber o que, que eu vou fazer com esses produtos. E aí eu tenho área de expedição, chegou uma solicitação lá, eu vou lá, pego o medicamento que está aqui, levo lá para a área de expedição, faço o preparo dele, entrego para a pessoa que está ali, e essa pessoa vai mandar lá para frente. Basicamente é isso que a gente precisa, certo? É bem tranquilo. Falando de produto vencido, né, a gente tem aí toda uma legislação que fala da questão do descarte de medicamentos. É a última coisa que a gente quer, mas pode precisar, né, um produto que venceu, um produto que a gente, aqueles que são multidoses, que a gente de repente abriu, utilizou, e ele acabou contaminando e a gente já não utilizou mais e tem que descartar, qualquer coisa assim do gênero, né, a gente tem que, então, fazer todo um processo de, de descarte desses medicamentos. A gente tem legislação específica para isso. Essa legislação, na verdade, a que está colocada aqui, 306 de 2004, ela já tem alterações, mas ela divide os produtos de qualquer forma, seja essa, seja a mais recente, ela divide os produtos para a saúde em diferentes tipos. Então, eu não sei de cor, mas vamos dizer assim que tipo A seja produto de resíduo de laboratório, produto B seja resíduo de produtos, como é que a gente fala? Não são orgânicos, são produtos. Vamos dizer assim, restos de cirurgia, órgãos, tecidos, etc., que precisam ser descartados corretamente. E a gente tem um tipo que são os resíduos químicos, né? Que ele se enquadra no tipo B, dentro da legislação, e a gente precisa então fazer esse descarte correto. E esse descarte desses produtos químicos, ele tem algumas regras. Essas regras elas estão colocadas num documento que a gente tem que fazer, que quem trabalhou já em farmácia, todo serviço de saúde tem que ter esse documento, que é o PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviço de Saúde. Então, as farmácias têm, os hospitais têm, e a gente precisa então fazer esse documento, geralmente somos nós farmacêuticos que fazemos, e a gente tem que então seguir algumas regras que estão colocadas ali. Então, para a gente fazer esse plano, né, então, digamos que vocês, farmacêuticos, vão entrar num local novo que ainda não começou a funcionar e não existe o plano ainda, né? Então, o que vocês têm que seguir de passo? Primeiro, identificar os resíduos que são produzidos e quais são os seus efeitos na saúde e no ambiente. Então, vocês precisam, dentro desse plano, já identificar quais são os resíduos. É resíduo tipo B, que vai fazer isso para o ambiente, vai fazer aquilo para a saúde, já descrever tudo isso. Fazer um levantamento sobre o sistema e disposição final para os resíduos. Então, já fazer um levantamento de como que vai ser o processo de, então, retirada desses produtos lá da área de armazenamento, aonde que vocês vão deixar até que ele possa ser transportado por uma empresa especializada em transporte de resíduos para um local adequado de descarte, seja como que a gente fala? O descarte seja feito com inativação de micro-ondas, seja feito enterrando o produto, seja lá como for. Então, tudo isso já tem que ser colocado dentro desse documento.
Estabelecimento de uma classificação dos resíduos segundo uma tipologia clara que seja conhecida por todos. Então, na verdade, a gente se baseia na própria legislação para classificar os resíduos que a gente vai trabalhar. Então, meus resíduos são resíduos químicos, então eles são do grupo B. Pronto. Estabelecimento de normas e responsabilidades na gestão e eliminação dos resíduos. Então, aqui dentro desse plano de gerenciamento, já tem que ficar claro, né, quem vai fazer o quê. Então, o que precisa ser feito e quem vai fazer isso. Outra coisa que precisa ser feita, quem vai fazer isso. Né, para trazer a responsabilidade de cada um dentro desse processo todo. Também o plano de gerenciamento já pede que se crie um estudo de formas de redução dos resíduos produzidos. Então, o que a gente vai fazer para reduzir esses resíduos que vão acontecer? Vamos trabalhar melhor com a questão de prazo de validade, vamos fazer o quê, né? E utilização de forma efetiva dos meios de tratamento disponíveis. Então, já vai se indicar como que vai ser utilizado, né, que meio, que forma que vai ser utilizada para tratar esses produtos quando existe a possibilidade. Tem produtos que precisam ser tratados para diminuir a sua ação agressiva. Existe alguma coisa que pode ser feita? Então vamos determinar e já vamos descrever aqui. Basicamente é isso. Vocês vão ver esses sistemas de gerenciamento em todos os locais que tem resíduos de saúde. Então, falando do nosso grupo B, né, são os resíduos contendo substâncias químicas que podem trazer risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Então, dentro dos produtos químicos que a gente vai trabalhar, tem os medicamentos, né? Então, os hormônios, os antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos, todos aqueles que trazem algum tipo de problema para a saúde humana ou saúde do ambiente, estão dentro dessa listagem de produtos químicos, né? Além desses produtos químicos que nós chamamos de medicamentos, existem outros produtos que fazem parte desse grupo e que acabam ficando por nossa responsabilidade. Os resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes, resíduos contendo metais pesados, reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por eles. Então, muitas vezes, eu não sei se vocês conhecem hoje os laboratórios de análises clínicas, eles são extremamente automatizados. São máquinas, praticamente máquinas para fazer tudo. E a gente utiliza reagentes que a gente coloca dentro dessas máquinas e esses reagentes que vão reagir então com as amostras e vão dar os resultados. Esses reagentes têm que ser descartados de uma forma adequada também. Eles não podem ir para a pia, né? Não podem ir para qualquer lugar. Tem que ser descartados de forma correta. Os reveladores e fixadores de processadores de imagem, tipo de raio-x, né, que tem prata e tem outras substâncias bastante tóxicas na sua composição, então também entram dentro desse grupo. Os efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas, que foi aquele que eu falei, né, anteriormente. E outros produtos que possam ser considerados perigosos, de acordo com uma norma 10.004 da BNT, né, ou atualizações que venham a acontecer, que indicam produtos tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos. Dessa forma, a gente fica responsável, né, nós que somos responsáveis pela central de abastecimento, muitas vezes ficamos responsáveis por todo o processo de controle de resíduos, pelo menos do grupo B, dentro dos hospitais. E só para finalizar,
A gente ainda tem mais uma atividade dentro da central de abastecimento, da área de armazenamento, que é o controle de estoque, né? Que é uma atividade administrativa que tenha por objetivo manter informação confiável sobre os níveis e movimentação física e financeira dos estoques necessários ao atendimento da demanda, evitando-se a superposição de estoques ou desabastecimento do sistema. Ou seja, o controle de estoque não é nada mais, nada menos do que a gente controlar quantidades e valores, né? Evitando ter produto em excesso e evitando ter pouco produto e, né, acarretando um desabastecimento. Estoque, o que, que é? São quantidades de produtos mantidos em disponibilidade para serem utilizados de acordo com as necessidades. Quando a gente faz um controle de estoque eficaz, a gente tem que ver alguns pontos que, né, para que a gente saiba que a gente está controlando de uma forma eficaz um estoque, certos pontos que a gente tem que ver, né, avaliar e que dizem para a gente, olha, se você conseguir ter essas informações que estão colocadas aqui de imediato, você está fazendo um controle de estoque adequado. Que informações que são essas? Posição do estoque. Se eu consigo, lá no meu sistema, ver agora, né? Eu vou lá e bato uma tecla e vejo qual que é a posição de estoque de produto X nesse momento. E ele vai lá e me diz, tem tantas caixas, e eu vou lá na prateleira e realmente tem tantas caixas, porque o controle é imediato, já me diz que o meu controle de estoque está sendo bom. Mas não só isso, né? Dados de consumo e demanda. O que quer dizer isso? São dados que eu posso pedir lá para o meu sistema também e dizer, quanto que eu consumi desse produto no mês passado? E ele vai lá e me diz, tanto. Quanto que foi a necessidade? Foi tanto. Porque às vezes eu tenho uma necessidade maior do que eu consumo, porque eu não tenho estoque suficiente, né? Então, ele precisa me dar essas informações. Qual foi o meu percentual de cobertura o mês passado do medicamento tal? 95%. 5% de demanda faltou porque não tinha produto. Muito bem. Quanto que eu gastei com determinado medicamento no mês passado? Ele vai lá e no momento me fala. Qual que é o valor financeiro do meu estoque agora? Ele vai lá e fala X. Quanto que eu tive de perdas nesse último mês? Né, por prazo de validade vencido, por roubo, por qualquer quebra de produto, etc. Ele vai lá e me fala. Então, assim, eu tendo essas informações de imediato, porque eu preciso muitas vezes de imediato, e eu conseguindo ter essas informações rapidamente, eu posso dizer que o meu controle de estoque está sendo eficiente. Se eu não conseguir essas informações e precisar correr atrás, tipo, quanto que está valendo meu estoque nesse momento? Eu tenho que ir atrás, fazer um monte de cálculos, é porque meu controle não está sendo bom. Fatores, então, que vão condicionar um controle de estoque eficiente. Existência de padronização dos itens em estoque, né? Então, eu padronizo os meus itens, então eu sei que eu vou ter sempre aqueles produtos no estoque. Padronização é o que a gente viu lá no começo da disciplina, né? Procedimentos operacionais da rotina, né? Então, eu ter procedimentos que são rotineiros, é sempre utilizar os mesmos procedimentos. Adequação de registro de dados, então, os registros das informações serem adequados, né, à minha necessidade, à minha realidade. Periodicidade de compras é importante também, se eu me programo para fazer compras mensais, eu fazer essas compras mensais e não ficar fugindo disso e de repente tendo que comprar produtos fora desses prazos que são estabelecidos. Isso vai me ajudar a ter um controle de estoque eficiente. Cumprimento de prazo de entrega pelos fornecedores, isso é bastante importante. Então, eu preciso, né, que o meu fornecedor cumpra aquilo que ele
me falou que ia fazer. Então, vou te entregar no dia 10, eu vou confiar que ele vai me entregar no dia 10. E eu vou, então, ter medicamento no meu estoque, aquele medicamento que ele vai me entregar no dia 10, eu vou ter ele em estoque até o dia 10. Para o dia 11 eu já não tenho mais produto, porque eu sei que no dia 10 o meu fornecedor vai me entregar. Se ele não cumpre esse prazo, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem o produto até ele entregar. Isso traz um descontrole total do nosso estoque e a nossa necessidade dentro do hospital. Precisão da informação, possibilitando condições para intervenções se necessárias, né? Então, de repente, eu tenho um determinado número de um determinado medicamento que eu compro todo mês. E sempre aquela quantidade é suficiente. De repente, um mês atípico, aquilo, né, aquela quantidade não é suficiente. Então, eu tendo a precisão dessa informação a cada momento, né? Olha, vai acabar mais cedo esse mês, tem que fazer alguma coisa. Então, eu posso ir lá e fazer uma compra emergencial para fazer uma reposição para não ficar sem esse produto em estoque. Outra questão é a objetividade, né? Ter informações claras e precisas e a contento. Então, tudo muito claro, nada de informações que possam trazer dúvidas e tudo mais. Rapidez, né? Rapidez das informações é bastante importante. E controle e arquivo de documentação, né? Então, a gente ter sempre tudo arquivado, né? Informações passadas arquivadas, para que quando a gente necessite de alguma informação, a gente saiba onde encontrar e rapidamente encontrar. Dessa forma, a gente consegue ter um controle de estoque eficiente. Quem que fica responsável? Geralmente, dentro de uma central de abastecimento, uma pessoa fica responsável por tudo isso. Só que é difícil, porque essa pessoa ela é responsável, mas ela não é a única que está ali dentro e ela não é a única que precisa fazer as coisas para que esse estoque, né, seja bem controlado. Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto para que no final o resultado seja um bom controle de estoque. Uma pessoa é responsável, mas na verdade a responsabilidade é de todos. E falando então dos tipos de controle que a gente tem, ainda hoje a gente tem alguns locais que têm uma quantidade muito pequena de medicamentos e materiais médicos hospitalares que não compensa financeiramente comprar um sistema de controle informatizado. E aí, às vezes, nesses casos, o controle é feito de forma manual. Daí se utiliza aquelas fichas, Cardex, que a gente chama, né? Aquelas fichas de controle individual de produtos e tudo mais. Tem vários documentos que podem ser comprados e podem ser utilizados, mas ainda existe. Se de repente vocês procurarem, vocês vão encontrar. A maior parte dos locais tem um controle informatizado, né? Tem aqueles programas específicos para controle de estoque. Falando neles, né? O ideal é que quando a gente vai fazer a implantação de um sistema automatizado, a gente não faça de uma vez só, né? A gente siga alguns passos. Primeiro de tudo, a gente deve estruturar e organizar o serviço. Então, muitas vezes a gente tem que adequar o nosso formato de estoque ao formato, né, que esse software vai solicitar. Então, a gente às vezes precisa fazer essa organização antes de qualquer outra coisa. Vamos conhecer então os sistemas mais eficientes, identificar a necessidade de informações a serem trabalhadas, então conhecer o sistema como um todo e ver o que a gente vai precisar de todas aquelas informações que ele pode trazer para a gente. Então, nem sempre a gente vai usar tudo que o sistema fornece, às vezes não tem necessidade, não tem porquê,
Mas o que a gente vai utilizar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber como que vai ser trabalhado com essas informações, essas atividades, né? Reunir equipe para planejamento e elaboração de projeto. Então, colocar todo mundo para trabalhar, testar de uma forma pequena primeiro, né? Então, fazer o teste que a gente chama de piloto. Então, começar aos pouquinhos e alimentando o sistema, e em paralelo trabalhando ainda com o sistema antigo, se for o caso, o sistema de ficha, seja lá como for, um sistema manual, e você ir trabalhando de forma piloto, ou seja, coloca alguns produtos no estoque e vai rodando o programa. Vai aumentando o número de produtos, né? Enquanto isso, você vai fazendo o treinamento dos seus funcionários para que eles se adaptem àquele novo sistema, até que, finalmente, depois de um determinado tempo, você consiga implantar de forma 100%, automatizar 100% o seu estoque, e daí passar a trabalhar só com o software. E, no caso do controle manual, geralmente a gente utiliza aquelas fichas, né, chamadas de Cardex. E essas fichas, então, eu tenho até uma fichinha aqui para mostrar para vocês. Ela tem espaço para que a gente coloque um monte de informações que são relevantes para cada produto, né? Então, tem local para identificar o produto, tem local para falar da movimentação dos produtos e tem local para trazer outras informações que são importantes para que eu possa fazer os cálculos de maneira manual. Então, para quem não conhece, isso aqui é uma fichinha de Cardex. Então, basicamente, o que, que a gente faria? Colocaria aqui o nome do medicamento, né? Descrição dele completo, paracetamol, 500 miligramas, Drágia, né? E aqui seria dados de entrada e saída de estoque. Então, o que, que eu faria? Por exemplo, comprei paracetamol de uma determinada distribuidora. Então, eu colocaria aqui o número da nota fiscal, número 1, aqui a data, 11/11, né? Nome da distribuidora onde eu comprei, colocaria aqui o lote do produto, o prazo de validade e quanto entrou desse produto. Digamos que entrou um comprimido. Não tinha nada, né, não saiu nada por enquanto, não tinha nada no estoque, é a primeira vez que eu compro. Desculpa. Aqui, na verdade, é quanto ficou em estoque, então ficaria 1. Droga. No estoque ficaria um comprimido. E daí eu colocaria aqui o valor unitário, quanto que está? Uns 10 centavos. Então, eu tenho um comprimido só, valor total do meu estoque, 10 centavos. Aí, no dia seguinte, no dia 12, eu tenho uma receita, né, que pede, vamos dizer que seja da enfermaria. Ele pede um comprimido, então eu vou ter que colocar aqui a saída. Tinha entrado um, né? Ficou um em estoque, saiu um, eu vou ficar sem nada no estoque. Aqui eu colocaria o mesmo lote, mesma validade, e o valor aqui, nesse momento do meu estoque, seria 0. Basicamente é isso. E daí aqui eu vou, né, no final do mês, colocando quanto que entrou, quanto que saiu. Com essas informações aqui eu consigo determinar alguns parâmetros que eu utilizaria para fazer cálculos de consumo médio mensal, por exemplo, quanto que eu deveria ter de estoque mínimo, qual que é o máximo de estoque que eu deveria ter, o tempo de reposição, que seria aqui o tempo que eu levo
entre o dia que eu pedi e o dia que chega o produto no meu estoque. Ponto de ressuprimento, então eu estabeleceria lá, quando chegar em 5 unidades, eu tenho que pedir um novo lote desse produto. E quantidade de reposição que eu precisaria fazer nesse momento. Basicamente é isso. É uma coisa antiga. Essas fichas, então, a gente teria que fazer uma para cada um em ordem alfabética, né, então, ácido acetilsalicílico, betametasona, sei lá, carbonato de cálcio e assim por diante. Em ordem alfabética eu iria fazendo fichas, né, e para cada entrada e cada saída eu teria que pegar essa ficha e ir lá anotar quanto que entrou, quanto que saiu, né. Quando, são entradas a gente anota de cor vermelha, quando saída é de cor azul, e assim por diante. E finalmente para a gente ir acabando aqui, ah, a gente tem alguns métodos diferentes, de avaliação de estoque, que são o método do preço médio, o método primeiro que sai é o primeiro que entra é o primeiro que sai, eh, que a gente chama de PEPs ou de FIFO, e o método WEPS, o último que entra, o primeiro que sai, que a gente chama de LIFO. São métodos para a gente valorar o estoque. Se eu não tenho um computador, né, um programa que diga, ah, olha, nesse momento o teu estoque vale tanto, né? Eu preciso fazer isso de forma manual. Eu tenho um monte de cálculos que eu posso fazer e que vão me dizer qual que é o valor do meu estoque naquele momento. Então eu levo aqui um bom tempo, né, dependendo, claro, quanto maior o estoque, maior o tempo que eu vou precisar para conseguir fazer esses dados, mas, existem 3 formas diferentes que eu posso utilizar e que vai me dar valores de forma diferente. Então, se a gente precisar disso, a gente tem que verificar qual que é o método mais adequado para a gente, eh para que a gente consiga ter uma realidade de valor de estoque, tá. Quando a gente tem o sistema automatizado, o próprio sistema já identifica qual que é a melhor forma de dar o valor do nosso estoque e ele mesmo já dá. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo esses métodos, dependendo da forma que a gente faz, eles dão valores diferentes, e estão relacionados muitas vezes a questões principalmente de países onde a inflação é mais, digamos assim, é maior, tem alguns métodos que acabam então, desvalorizando, ao invés de trazer um valor real, acabam desvalorizando o teu estoque, e tem métodos que acabam, valorizando em excesso o teu estoque. Então, se um dia vocês precisarem, procurem para ver qual que é o método mais adequado para vocês. Eu nem vou conversar aqui, porque eles são bem complexos de se entender. E finalmente, a questão de previsão de estoque, né. A gente tem, várias formas, a gente já viu lá atrás, várias formas de se prever a necessidade de um estoque. Geralmente, o que ocorre é que, dentro principalmente do sistema público, a gente tem aquelas compras, né, a cada 6 meses, então a gente tem que ter uma previsão a longo prazo, prever o quanto a gente vai precisar, comprar de medicamento, porque a gente mantenha o nosso estoque abastecido por esses 6 meses, esse 1 ano, né. Então, isso acontece de uma maneira periódica, então compra-se a cada 6 meses, compra-se a cada 1 ano, então isso fica estabelecido. Dentro do sistema particular, a gente tem alguns locais que fazem esses processos também. Claro que não tão, com prazos tão longos, mas que muitas vezes as compras são feitas a cada, mês ou a cada 15 dias. Como ficar estabelecido?
e tem locais que compram sempre que se chega num nível de estoque mínimo. Digamos que na minha farmácia, né, do meu hospital, se estabelece as compras pelo estoque mínimo. O que que é? Eu estabeleço lá que o medicamento Cataflam, quando chegar em 5 caixinhas, naquele momento eu preciso fazer uma compra para fazer a reposição, né, desse Cataflam, para que eu não fique sem o produto. Então, chegou nesse estoque mínimo que a gente fala, isso dá um start para uma compra. E às vezes isso é variável para diferentes produtos, e isso acaba, às vezes, fazendo com que o hospital compre diariamente, porque hoje atingiu o Cataflam em estoque mínimo, amanhã é o, sei lá, o Amoxil chegou no estoque mínimo. Então, amanhã eu vou ter que fazer uma nova compra, porque vou precisar comprar Amoxil. Depois de amanhã pode ser o Celebra, e assim por diante. Então, esses são os 2 métodos mais básicos que a gente tem de reposição de estoque. A maior parte hoje utiliza esse, né, de prazos pré-estabelecidos, tanto obrigatoriamente no serviço público e muitas vezes no serviço privado. Para isso é preciso digamos assim, um controle maior dos estoques, para que você consiga então comprar a quantidade suficiente de medicamento para abastecer o hospital por aquele prazo que você estabeleceu. Digamos que seja um mês, então eu tenho que comprar quantidade suficiente para abastecer o hospital por um mês, sem faltar e sem sobrar, né? Porque eu também, se começa a sobrar muito produto, é dinheiro que eu estou investindo, né, sem necessidade, porque não foi utilizado naquele mês. Esse dinheiro poderia ser aplicado em outra coisa. Então tem que ser muito bem ajustado. E é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma coisa? Não, tô tranquilo, professor. Tá bem explicadinho aí. Certeza? Sim, professor. Bem, tá tranquilo. Pra mim tá, né? Não sei o Ah, pessoal aí. então tá bom. Qualquer dúvida, só perguntar. E semana que vem, então, a gente tem a nossa última aula, a gente vai falar dos sistemas de distribuição. Então, saindo, né, da central de abastecimento, aí sim a gente vai falar dentro da área hospitalar só, não vamos falar de distribuição, por exemplo, para o sistema público, que sai da área de armazenamento e vai lá para o hospital. Não, dentro do hospital a gente tem 4 formas de distribuir os medicamentos, e a gente vai ver então essas 4 formas. Quem já entrou dentro de uma farmácia do hospital já deve ter, vai identificar facilmente qual que é o sistema que se utiliza dentro do hospital que conheceu. Que eles são 4 só, mas a maior parte deles hoje usa uma forma específica. Mas aí a gente vê isso semana que vem. Beleza? Deixa eu parar aqui a gravação.